Quando surge torcedor palestrino, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Deca Plus. Seguimos. O Palmeiras foi considerado a principal equipe do continente em 2021. Ainda em 2029 era conhecido como uma equipe que vencia todas as negociações e era temido no mercado do futebol. No entanto, como uma equipe tão poderosa e interessante, como é que se tornou uma equipe com vários problemas em seu elenco? Quem são responsáveis por transformar o banco de reservas da equipe em um anexo das categorias de base? Por favor, me ajuda. Qual é a solução e como podemos ser competitivos com esse tipo de jogo? Para isso, eu acho necessário traçar uma linha do tempo para entendermos como viemos parar até aqui. O melhor elenco do país. O Palmeiras era considerado o melhor elenco do país. Tudo começou em 2018, quando o time venceu o Campeonato Brasileiro com a sua equipe reserva, enquanto a equipe titular chegou perto de conquistar a Libertadores da América e da Copa do Brasil, quando eliminado nas semifinais. Isso parecia ser a chave para o sucesso. O Palmeiras dominava o mercado do futebol e não tinha concorrente no país nesse setor. Além disso, o clube possuía o maior orçamento fora da Europa e conseguia convencer facilmente qualquer jogador a se transferir para o Palmeiras. O Palmeiras está na disputa da Libertadores e do Brasileiro com 3 pontos de vantagem no Brasileiro, coisa que não tinha fazia 6 rodadas nenhum time. Então, e com 2 equipes, O começo da primeira ruína. As expectativas eram as melhores para o ano de 2019. O Palmeiras era recém-campeão brasileiro e havia contratado peças importantes, como Zé Rafael, Arthur Cabral e Matheus Fernandes, que foram destaques do Campeonato Brasileiro de 2018. Algumas contratações, como Carlos Eduardo e Felipe Pires, eram pouco explicadas, mas ainda assim apoiadas pela torcida, que estava animada com a equipe naquele ano. No primeiro minuto do ano de 2019, o Palmeiras já era considerado como algo monstruoso e de, entre aspas, dar inveja. A peça publicitária, verde e a cor da inveja, começou a circular nas redes sociais, no mesmo momento em que as luzes de pirotecnia iluminavam as cidades. Verde não é mais a cor da esperança. Não, verde agora é a cor da inveja. Mais tarde naquele ano, o Palmeiras anunciou um dos nomes mais pedidos por todos os torcedores brasileiros, o meia Ricardo Goulart. Tudo parecia se encaixar, o Palmeiras era líder do Brasileirão e dono da melhor fase de grupos da Libertadores. A Copa América de Seleções paralisavam todos os campeonatos, deixando os times ociosos naquele período. Algumas coisas são bem difíceis de explicar, não é verdade? Especialmente o que acontece dentro de um vestiário de um time de futebol. No entanto, algo aconteceu, algo ruiu naquele time do Palmeiras. 3 jogos após o retorno da parada por data FIFA, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional. Poucas semanas depois, o clube também foi eliminado da Libertadores e foi atropelado no Campeonato Brasileiro pela chamada dinastia do Flamengo de Jorge Jesus. Essas eliminações e os resultados negativos desencadearam protestos e manifestações violentas, a queda de treinadores e uma longa lista de dispensas. Filipão, por conta própria, ele não sai do Palmeiras ali, não é uma vontade da diretoria, mas existe uma pressão enorme dentro do Palmeiras para que o Filipão seja demitido. Uma pressão enorme. Assim, o ano terminou para o time que era mais temido do Brasil. O ano também foi marcado pela demissão de Alexandre Matos, que ao sair, anunciou os jogadores das categorias de base que seriam promovidos ao elenco principal. Antecipar algumas coisas que sei que perguntam de base. Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick, Pedrão retorna. Vinícius, goleiro, retorna. Angulo, Arthur retorna. São alguns, se eu não esqueci de ninguém, depois eu lembro e falo para vocês. Arthur do Bahia. Acabei de falar, Arthur do Bahia. São jogadores que vão serem efetivados no profissional Palmeiras. Não que eles vão trabalhar no campo paralelo, quando a comissão quer olhar. Não. Vocês já fazem parte do elenco profissional. A ascensão da base e o envelhecimento das estrelas. O ano de 2020 foi marcante e confuso para todos, especialmente no mundo do esporte. O Palmeiras começou a temporada vencendo a Florida Cup contra o seu rival. Vanderlei Luxemburgo não parecia empolgar, mas os jogadores das categorias de base trouxeram carisma para a equipe. No entanto, naquele ano, o mundo foi abalado por uma tragédia inimaginável. A pandemia que vitimou centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo chegava ao Brasil. O Palmeiras pareceu estar consciente da gravidade da situação.
Os campeonatos eram paralisados. O terror tomava conta de tudo. O futebol teve seu retorno de forma gradual. O Palmeiras conquistou o título do Campeonato Paulista com destaque para Patrick de Paula, um jovem jogador proveniente das categorias de base, que trouxe um título para o time ao vencer o maior rival. Ficou evidente ali um processo de transição de um elenco recheado e envelhecido para um elenco mais jovem, composto por jogadores das categorias de base. Esse processo foi impulsionado pela chegada de Abel Ferreira como treinador e ganhou cada vez mais força à medida que os jovens jogadores assumiram um papel de destaque em campo. A aposta no talento da base e a renovação do elenco trouxeram resultados positivos para o Palmeiras 2020. Foi um momento de mudança e esperança para o clube, que vislumbrou um futuro promissor com uma nova geração de jogadores em ascensão. Porém, as cicatrizes iriam premiar as próximas temporadas do Palmeiras. A diretoria iria apoiar o seu discurso de falta de poder aquisitivo na crise da pandemia de Covid-19. Poucas estrelas, muito caráter. Conforme a equipe conquistava troféus em campo, uma mensagem ficava clara fora dele. Não havia espaço para indisciplina no elenco do Palmeiras. Aos poucos, um time formado pelos principais jogadores do país se transformava em uma equipe confiável para o treinador. No início de 2022, com a eleição de Leila Pereira, ela afirmou que o bom e o barato não teria vez em sua gestão. Pessoal, eu não acredito no bom e barato. Isso não existe. Vocês lembram bem dessa frase, né? Bom e barato. Isso não existe e vocês viram o que aconteceu no passado, não é? Eu não acredito. Futebol é investimento, investimento alto. Eu ando muitos a acreditar que havia grandes investimentos em uma mudança para o elenco forte, que criasse as melhores condições para a formação dos jogadores de base. No entanto, o que aconteceu foi muito diferente. Leila Pereira intensificou a política adotada no final do mandato de Maurício Gagliotti. O clube passou a fazer investimentos apenas pelo menor preço possível em uma negociação. O Palmeiras se colocava como soberano nas trocas de informações, se recusava a pagar comissões e altos salários, algo que era cada vez mais comum no ambiente do futebol devido à inflação causada pelas grandes transações no mercado europeu. Nas coletivas de imprensa, Abel Ferreira parecia cansado de cobrar contratações. Depositava seu discurso na confiança de seu elenco. Ele enfatizava que suas vitórias eram devido ao caráter de seus jogadores. Alguém está escondido nesse processo todo. Alguém passava despercebido do discurso tímido e muitas vezes positivo de seu treinador. Um executivo que está presente nessa linha do tempo inteira. Alguém que inicia sua gestão com dificuldades e contestações e que iria fracassar várias vezes nas mesas de negociações. Um nome que representa a visão de supostos investimentos certeiros, que esconde na competência de seu treinador e elenco um trabalho de transição no mínimo questionável. Estamos falando, é claro, de Anderson Barros. Aperte o cinto, o piloto sumiu. Se você, torcedor palmeirense, deve estar atento ao trocadilho com o avião. Gente, vocês querem mais reforço? Quer mais reforço que esse avião maravilhoso que eu estou proporcionando para o Palmeiras? A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se apresentou para criar um fato sobre suas empresas. O Palmeiras supostamente será beneficiado com a compra de um avião. Muitas aspas no beneficiado. Anderson Barros, em paralelo a isso, parece não saber pilotar a segunda melhor nave do continente, durante um momento de turbulência. Após a segunda queda consecutiva do Palmeiras em um choque rei pela Copa do Brasil, Anderson Barros vem a público para, segundo ele, prestar explicações para o torcedor. Em uma entrevista coletiva atrapalhada e pouco ensaiada, muitas coisas eram explicadas nas entrelinhas. Anderson Barros afirmou por diversas vezes que faltam opções no mercado da bola para preencher as lacunas pendentes no Palmeiras. Uma visão pessoal dele, uma metodologia que ele aplicou no elenco do Palmeiras desde a sua chegada em 2020. Parece não haver pressa, como o próprio diretor disse. Quando olhamos para as inúmeras vezes em que o Palmeiras fracassou nas mesas de negociações, terá quase sempre as digitais de um diretor. A metodologia que escolhe centavos à qualidade. O processo que lança garotos na fornalha, queimando ativos e que por falta de peças impõe novas oportunidades a contratações questionáveis e sem perspectivas. Se o Palmeiras não fizer uma mudança de rota imediata nos próximos meses, corre o risco de vivenciar algo que é comum no futebol em todo o canto do mundo. Ídolos exaustos, ganhando
parte considerável do orçamento salarial, jovens sem desenvolvimento algum e com processos interrompidos, e jogadores de qualidade questionáveis ganhando espaço deixando a desejar em momentos decisivos. De nada adianta termos a principal estrutura e tecnologia fora do continente europeu. Para pouco serve o segundo maior orçamento da América do Sul, se isso não trazer retorno esportivo. O Palmeiras venceu e deve conquistar novos títulos nos próximos anos, mas no momento em que precisar de uma transição, e esse momento vai chegar, quantos de vocês confiam em entregar esse projeto nas mãos de um diretor como Anderson Barros?